Afonso Machado, eu sou promotor de justiça, mas venho aqui representando o DEDICA, que é um grupo de defesa dos direitos da criança e do adolescente, no Sem Brincadeira, que foi criado para que o DEDICA tenha esse espaço de esclarecer a população quais são os direitos da infância e da juventude, das crianças e dos adolescentes, quais são os limites desses direitos e como a população pode se orientar em relação aos seus filhos, em relação ao seu vizinho, enfim. É uma questão de esclarecer o direito das pessoas sob o enfoque da criança e do adolescente. Eu preciso, a meta é essa, garantir que aquele indivíduo que se forma no ventre materno venha a nascer, ter um nascimento viável. Então ele tem proteção. E é interessante dizer isso, que há coisas nas nossas relações jurídicas que são protegidas, como a propriedade, mas a propriedade não tem direito, ela é inanimada. É quase assim que se trata a vida uterina, quase como uma coisa que pode virar ser humano, pode virar pessoa. Isso que eu acho paradoxal. Claro, existe um debate aberto, mas a nossa legislação hoje em dia, que é o Código Civil, que estabelece quando que eu adquiro a personalidade, ele é claríssimo, é o que nós chamamos de teoria personalista. Só a partir do nascimento com vida. Daí eu começo a ter direitos. Não só proteção, mas também direitos. O direito é uma proteção, mas eu sou sujeito desse direito, eu exerço esse direito. Quando eu protejo, por exemplo, é uma comparação talvez infeliz, mas vai funcionar bem para as pessoas entenderem. Quando eu digo que eu protejo os animais, eles não são sujeitos de direito, eles só são objetos de proteção. E são vivos, tudo, a gente sabe, as pessoas se pegam, mas eles não têm direito nenhum. Quem tem direito é o dono de proteger a sua propriedade, no fundo, uma propriedade viva, mas uma mera propriedade. A vida uterina, o embrião ou o feto, são muito parecidos com isso. É claro que a gente não pode dizer que o ser humano que se forma é propriedade do pai e da mãe, mas o direito só o vê como objeto de proteção para garantir a viabilidade da vida após o nascimento. Então, ser humano, pessoa e criança, por consequência, é só depois do nascimento. Segundo imediato, já tem direitos. Para que o direito da criança e do adolescente funcione, nós temos que entender que a infância e a juventude compreendem inúmeras fases. A primeira dessas fases, nascendo com vida, é a fase do neonato. Ou seja, é o ser humano até o 28º dia de vida. É a criança com até 28 dias de vida. É isso que é o neonato, ou recém-nascido, como nós costumamos chamar. Então, o neonato é uma pessoa, como nós somos, né? Só que uma pessoinha bem novinha, bem pequenininha, até os seus 28 dias. É uma criança, consequentemente, mas ela necessariamente tem um sistema de direitos e de proteção diferente das crianças mais velhas. Da criança após, vamos dizer assim, o 28º dia, ou após os 6 anos, ou após os 10 anos, depois do adolescente. Ela tem um tratamento muito diverso. Por quê? Porque isso daí nós temos que nos entregar à medicina mesmo. Esses são os primeiros momentos, são mais agônicos, são mais perigosos, precisam de maior atenção. É claro que o ser humano é um animal também forte, porque senão nós vemos aí tanta desgraça, tanta pobreza por aí, e ele sobrevive. Mas a queda de mortalidade infantil é enorme também, né? Nós sempre esquecemos isso. Tanto que uma das grandes batalhas que se tem de campanha é garantir a sobrevivência dos recém-nascidos, que é o momento mais difícil. Por isso, então, que se criou esse sistema. Faz-se exames pré-natais. Claro, é um direito da mãe, mas com certeza é mais o direito da criança que está para vir. Por quê? Para que ela já venha mais saudável naquela vida intrauterina. Depois disso, quando nasce, faz-se exames perinatais. Também, é um direito da mãe? Também é, mas com certeza, indiscutivelmente, a proteção é voltada para garantir que naqueles primeiros dias a criança tenha maior proteção, maiores cuidados. Nós temos
vários problemas públicos, né? Mas pelo menos no papel, em termos de século XXI, nós avançamos muito. A Constituição Federal prevê garantias como, por exemplo, o direito de amamentação à presidiária. Isso é um avanço, né? Claro que isso decorre não só do direito da criança e do adolescente, como também dos direitos da mulher. É um movimento porque a mãe tem o direito de amamentar o filho, como o filho tem o direito de ser amamentado pela mãe. Mas nós temos, por exemplo, também a licença maternidade com os seus 120 dias. Isso também é uma conquista. Hoje, luta-se para que vá para 180 dias essa licença maternidade. E isso, aliás, foi estendido para a mãe que adota também, a mesma licença. Por quê? Porque ela também tem que se adaptar, mesmo que seja um indivíduo mais velho, tem que se adaptar àquela nova condição. E isso é um avanço, as pessoas até veem como um direito da mulher a licença maternidade, na verdade é um equívoco. É mais um direito do filho de estar com a mãe que deve dar os primeiros cuidados, né, para essa criança ali até os seus 4, 6 meses, mas, não obstante, naturalmente é uma aquisição para a mulher. Isso a Constituição Federal expressamente prevê, mas prevê também o planejamento familiar, lá no artigo 226 da Constituição, significa dizer que a família deve pensar no que vai fazer, não há nada escrito, eu não faço um plano, não pego um papel, agora nós vamos planejar, mas deve pensar e o Estado deve garantir esse planejamento familiar. É muito diferente do que se fala por aí, que o Estado vai exercer um controle, por exemplo, de natalidade. Isso é proibido pela Constituição. O Estado pode, com programas que propiciam esclarecimentos sobre o controle de natalidade, sobre como cuidar dos filhos. Isso sim, o Estado deve, inclusive, a Constituição é clara nisso. Existe uma lei que trata do planejamento familiar. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, público e particulares, são obrigados, consequentemente têm deveres, não é só o Estado. Manter registros das atividades envolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Então, há uma queixa muito grande, isso é muito difícil, mas é difícil para nós que não estávamos acostumados a manter registros. Hoje em dia, com a informática, inclusive, nem há tanto essa dificuldade. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Por quê? Evidentemente, está a troca de crianças. Nós assistimos não faz muito tempo aí graves problemas disso. Há quem critique um pouco essa identificação plantar, porque diz que tem que tomar cuidado com a tinta, porque pode intoxicar a criança, mas pelo amor de Deus, né? Daí é o mínimo que se espera de uma instituição hospitalar, que saiba o que está usando. Proceder a exames visando o diagnóstico de terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, que é o neonato, bem como prestar orientação aos pais em relação a algum problema, alguma doença que tenha detectado. Então ele tem direito a esses exames amplos. Também eu já vi crítica que é muito genérico o dispositivo, mas a lei é genérica, a lei é abstrata, para ela poder contemplar até a evolução dos mecanismos. Fornecer declaração de nascimento onde conste necessariamente as intercorrências do parto, os problemas acontecidos no parto e o desenvolvimento do neonato. Essa declaração de nascimento é aquela que os pais levam no cartório de registro de nascimento e fazem a certidão de nascimento. É obrigatório, é mais ou menos comum. Alguns hospitais eles chamam isso de atestado de nascimento. Mas, enfim, todo atestado, toda certidão é uma declaração. E ainda, manter alojamento conjunto possibilitando ao neonato, ao recém-nascido, que também tem no problema de doenças, a criança ter direito de estar com os pais. Aqui é só para o recém-nascido. Manter alojamento conjunto possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Se as pessoas não encontrarem isso lá na maternidade pública ou privada, elas podem procurar o Ministério Público, tranquilo. Não precisa aumentar o caminho, ou, como eu disse, a comissão, ou qualquer órgão público. Nós temos uma ouvidoria no Estado, que também encaminha essas reclamações, mas vai acabar caindo no Ministério Público, esse tipo de reclamação. Mas é o que a gente espera, sinceramente,
a médio prazo pelo menos, é que a população em geral se conscientize disso e exija diretamente de quem deve fornecer esses serviços que sejam serviços sérios, que sejam serviços que as pessoas que forneçam compreendam a importância do que se está fazendo. Quer dizer, eu estou garantindo a vida saudável hoje, do indivíduo hoje, já quem precisa ter saúde hoje, e também durante toda a sua vida. Quer dizer, o bem cuidar ou mal cuidar nesses primeiros momentos de vida vai definir o indivíduo no seu futuro próximo e até a velhice. Quem tiver dúvidas ou quiser maiores esclarecimentos, o Dedica tem o seu e-mail, que é sembrincadeira, _dedica@yahoo.com.br. Nós estamos à disposição.